Ó Deus, obrigado, Senhor, por esses dias aqui com os meus irmãos aqui do Sul. Que privilégio, Senhor, conhecer parte do Teu corpo, Senhor, que eu não conheceria se não fosse por meio do Evangelho. Obrigado porque Teu Espírito Santo nos faz estar na casa de irmãos que nós não conheceríamos se não fosse por meio da Tua Palavra. Obrigado por essa oportunidade de ministrar a Palavra. Obrigado porque enquanto eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Obrigado porque o Senhor tem renovado o meu interior para viver essa realidade de buscar cada vez mais a viver um estilo de vida que aponta para o dia do Senhor. Oro para que o Senhor dê ouvidos para ouvir, Senhor, cada irmão que está aqui, Senhor. Dá graça no ouvir, me ajuda a compartilhar a palavra, que penetre nos corações, que Teu Espírito Santo nos ensine nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês estão conseguindo entender? A didática está boa? Me dando um feedback que o objetivo é que vocês entendam, né? Então, vamos nessa didática aí. Então, eu falei na primeira aula que Deus tem um plano e nós precisamos saber o que Deus está fazendo para eu entrar nesse plano dele hoje. Então, existe o plano geral de Deus que, desde quando Ele criou todas as coisas, esse plano está aí. Mas também tem um plano atual, é o que Deus está fazendo nesse momento, na nossa geração. E eu acho que isso que eu estou falando, no meu coração, tem a ver com o que Deus está tentando unir nesse tempo. É levantar uma geração de pessoas que tem um estilo de vida, tanto nas reuniões, na sala de oração, como no trabalho e na vida ordinária, está glorificando a Ele. Então, a teologia bíblica que eu vou explorar hoje é a teologia de vivendo entre dois reinos. Então, essa aula, chamada Escatologia e Trabalho, tem como objetivo falar que a consumação, ou seja, a volta do Senhor, não é um motivo para a gente escapar da vida aqui, mas é um convite para o engajamento cultural, engajar culturalmente. Então, eu vou mostrar como a vida de Daniel, que foi um administrador e um profeta, é um protótipo, é um exemplo de pessoas que viviam entre dois reinos. E esses dois reinos, vocês vão entender que tem a ver com viver entre duas Babilônias e viver entre Babilônia e a Nova Jerusalém. Então, vou tentar mostrar no final dicas práticas de como os nossos talentos, habilidades e dons devem ser utilizados para o reino. Então, como que eu vou traçar essa teologia bíblica? Queria que você pensasse o seguinte: Deus começou uma história redentiva a partir de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Só que de Gênesis 1 a 11, tem aproximadamente 2000 anos de história. E a pergunta que eu quero fazer é por que Deus decidiu escrever um livro onde 2000 anos de história está resumida em 11 capítulos da Bíblia. E depois ele pega Gênesis 12 até o Novo Testamento, o início do Novo Testamento, mais 2000 anos de história. Então, tem 11 capítulos para falar sobre 2000 anos de história, e tem todo o Velho Testamento falando desse mesmo 2000 anos de história, ou desse mesmo sentido de quantidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por quê? Já pararam para pensar? Eu também não, vou embora, brincadeira. Eu pensei que vocês tinham uma resposta e agora, o que eu vou fazer? Mas é o seguinte, Deus sempre vai trazer essa relação assim na palavra dele, na teologia dele, que é problema e solução. Então, em Gênesis 1 até 11, problemas aconteceram, mas também as soluções para aqueles problemas também já foram resolvidas. Mas a partir de Gênesis 12, começa um problema, basicamente Gênesis 10, 11, começa um problema que ainda não foi solucionado. Então, o capítulo 10 e 11 de Gênesis é uma abertura de um problema que aconteceu na humanidade, que até hoje a gente está nessa busca para solucionar esse problema. E é aí que a gente vai entrar na história, tentando cooperar junto com Deus, com aquilo que Ele quer fazer desde Gênesis 10. Sim, Heber, que loucura é essa? Vamos lá. Então, você tem aí, está na tela uma tabelazinha aí, uma coluna, pecado, julgamento, pecado, redenção.
Pronto. Então, o que é que nós temos? No capítulo 12 de Gênesis, Deus está chamando Abraão para resolver um problema que aconteceu no capítulo 10 e 11. Gente, perdão aí pela a letra que está pequena, porque foi feito para slide, mas para data show, e acabou ficando pequeno, mas vocês estão com a mente boa aí, a visão boa, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Gênesis 1 e 2, criação. Não temos problema ali. Tudo perfeito. Gênesis 3, o pecado entra na humanidade. Então, o homem come do fruto proibido e percebe que estavam nus. Então, o primeiro problema acontece na humanidade. Então, Deus vai trazer um julgamento, uma punição por causa desse problema. Qual foi o julgamento? O homem é expulso do jardim. A morte entra na humanidade. O homem agora vai comer do suor do rosto e vai ter uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, desde Gênesis 3,15, nós temos uma batalha espiritual acontecendo no universo. E até hoje a gente está lutando nessa batalha espiritual, que é o descendente da mulher tentando lutar com a descendência da serpente, que tem a ver com o reino de Deus e o império das trevas. Qual foi a solução que Deus trouxe para o problema do homem? O pecado entrou na humanidade, Deus expulsou, mas a redenção foi: Deus matou um animal, pegou a pele desse animal e fez uma veste para Adão e para Eva. Então, Deus solucionou o problema que começou lá em Gênesis 3, versos 6 e 7. Está resolvido. Só que aí entra outro problema na humanidade. Caim mata Abel. Gênesis 4, 8. O que é que Deus vai fazer? Ele vai trazer punição e julgamento por causa desse acontecimento, um outro pecado que entra na humanidade. Qual foi? Ele vai falar no versículo 12 de Gênesis 4. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força. Caim é maldito, fugitivo e errante serás na terra. Deus traz uma punição para Caim, por causa que ele matou o irmão dele. Só que Deus também traz uma redenção. Qual foi a redenção? Caim recebe misericórdia, que quem fizer o mal para Caim, 7 vezes mais será castigado. Então, o que é que as pessoas... Caim agora é um errante, fugitivo, pronto, punição. Mas tem uma solução. As pessoas não vão querer também matar Caim ou ferir Caim, por quê? Porque tem uma maldição 7 vezes pior do que aconteceu com ele. Então, tem aí uma redenção, uma solução. Você tem em Gênesis capítulo 6, maldade na geração de Noé. Deus fala que viu que o pensamento do homem era só má continuamente. Outro problema. Então, está ampliando na terra quantidade de pecadores e intensidade de pecadores. Então, é um crescimento no sentido de quantidade e de qualidade, né? No sentido de profundidade nos pecados. E Deus olhou para a terra e falou assim: meu Deus do céu. É meu eu do céu. Meu eu mesmo. E viu que era só má o pensamento do homem. O que é que Deus traz? O dilúvio, punição. E Noé está ali pregando, falando, só ele e a família entram na arca, e o dilúvio veio. Mas depois Deus traz uma redenção. A arca, primeiro, que é a redenção para a família, e traz o arco-íris como nunca mais vou destruir a terra com água. Novamente. Só que quando chega em Gênesis capítulo 10, é aberto um problema que ainda não foi solucionado. Isso tem a ver com a construção de uma cidade chamada Babel. Então, Babel foi construído por homens que o que é que esses homens queriam? Construir uma cidade para o nome deles serem reconhecidos. Então, Deus mandou espalhar, vocês precisam espalhar pela terra. Então, esses homens construíram uma torre, né, que a Bíblia fala que queria atingir os céus, e eles queriam que a torre fosse um ponto de referência para que as pessoas não se espalhassem pela terra. Queriam viver unido, mas Deus deu uma ordem. Vocês precisam multiplicar e povoar a terra. Esses homens decidiram desobedecer a Deus. Veio maldade. O que é que Deus faz? Julgamento, confusão e divisão de línguas. Ele confunde as línguas para que os homens não usem essa unidade para fazer algo contra o plano de Deus. E aí chega a Gênesis 12,
começa uma história que Deus chama um homem chamado Abraão e fala que a partir desse homem tem um povo, tem uma bênção e tem uma terra. Então Deus começa em Gênesis 12, o que vai ser finalizado em Apocalipse 22. Você precisa... o pessoal queria construir uma cidade para que o nome deles fosse notório, mas eu não quero isso. Tem que ser uma cidade celestial onde meu nome vai ser conhecido. E aí, Apocalipse 22 é que é a Nova Jerusalém descendo do céu. É o cumprimento de uma cidade, a Nova Jerusalém. E Hebreus fala que Abraão não esperava uma terra, assim, uma cidade terrena. Ele estava esperando uma cidade celestial, cujo construtor, artífice é o Senhor Deus. Então, o cumprimento dessa promessa ainda não aconteceu. Então, nós estamos aí, nesse intermédio aí, que começou uma redenção de Gênesis 10 e 11, e que nós estamos envolvidos nessa redenção ainda. Já pararam para pensar? É por isso que tem... a gente está 4.023 anos de história aí, desde Gênesis 12, e ainda não fechou a história, por quê? Porque ainda não aconteceu a redenção do problema que foi aberto em Gênesis 10 e 11. Então, meu convite para você é que nós estamos numa cidade para poder desenvolver aquilo que o Senhor vai fazer no fim dos tempos. Então, estar morando numa cidade é um evento escatológico. E como que isso vai culminar no nosso assunto aqui? Pense comigo. A primeira cidade ali de Babel, Babel significa Babilônia. E Babilônia tem a ver com confusão. Os homens queriam construir uma cidade para que o nome deles fosse conhecido e essa cidade trouxe confusão. Deus começa a confundir as línguas para que os homens não fizessem isso. Então, Babel é Babilônia. Babilônia é confusão. Então, essa cidade é uma cidade que Deus não aprovou. Começou o homem querer construir cidade para benefício próprio e não para glorificar a Deus. Então, minha pergunta para você é: a primeira Babilônia tem um aspecto positivo ou negativo? Foi para Deus ou para o homem? Você queria morar nessa cidade? Nós vamos agora para Apocalipse capítulo 17 e vamos ler sobre a Babilônia do fim. Percebam, Gênesis 10 tem um problema aí, que é os homens construindo para si mesmo, confusão. E nós vamos para Apocalipse 22, vamos ver como vai ser a última Babilônia. E Babilônia aqui é uma cidade literal, mas é também um sistema religioso. Então nós vamos ler bastante agora. Quero que você mentalize como vai ser essa Babilônia. Que Babilônia é essa? Vai existir uma cidade, no tempo do fim, no período ali da grande tribulação, e essa cidade vai ser o ápice do ministério satânico, vai ser o ápice da governança satânica. Então, é um sistema religioso que, durante a história, ele matou os profetas, tanta coisa. Ou seja, tem um sistema aí do mundo que está contrário ao reino de Deus. E o que está acontecendo aqui em Apocalipse 17 é o ápice dessa maldade que começou na Babilônia, lá em Gênesis 10. Vamos ler aqui sem parar, vamos ficar lendo aí. Gênesis 10, a partir do versículo 1. Desculpa. Apocalipse 17, a partir do versículo 1. Não, agora... Apocalipse 17. Meu Deus. A gente ia passar um mês aqui. Ainda bem que vocês estão ligados, hein? Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Então, um dos 7 anjos derramou o quê? 7 taças. O mesmo anjo. As 7 taças são o quê? As taças da ira.
Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei. O mistério dessa mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, na qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa e também representam 7 reis. 5 deles já caíram. Então, ele está dizendo que, na época deles, 7 reis, que são protótipos, exemplos de Babilônia, já haviam sido caídos. O 6º está governando. E o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7, e também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período para reinarem com a besta, e concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Vamos agora para o 18. Versículo 1. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade. E a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito. Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante. Os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito, dele em dobro o castigo por seus atos. Agora, versículo 11. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar sua mercadoria. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro, de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos,
carroças, escravos e vidas humanas. Gente, essa Babilônia aí, ela comercializa tudo. Inclusive tem tráfico humano aí. Então essa Babilônia do fim dos tempos é uma cidade literal, mas também é um sistema religioso, econômico e político, que tem como objetivo ir contra toda a história que Deus vem traçando, que tem a ver com Nova Jerusalém. Perceba, tem um momento específico que tem uma cidade que quer competir com a cidade da Nova Jerusalém. Então, Babilônia na Bíblia tem um significado negativo. Babilônia na Bíblia tem a ver com essa cidade onde vai ser o ápice da maldade. É esse sistema político, econômico, religioso que está agora matando os profetas e vai matar mais no fim dos tempos. Onde é o império das trevas sendo personificado ali numa cidade específica. É onde Satanás vai mostrar todo o seu ódio e toda a sua estratégia de tentar acabar com o plano de Deus. É esse lugar. Quem quer estar nesse lugar quando Jesus voltar? Quem quer se embriagar dela? O que é que o texto está falando? Saia dela, povo meu. Vai chegar um momento na história que a palavra é sai dela, povo meu. Sai dela, é muita perseguição. Sai desse, não fica nesse sistema, não fica focada com isso. Não gasta a sua energia nesse sistema, está falido. Então pensa nisso. Mas aí, Daniel, o profeta, sabe, escatológico, o profeta que, basicamente, o livro de Daniel parece o Apocalipse do Velho Testamento. Ele é levado cativo para uma cidade chamada Babilônia. É nesse lugar chamado Babilônia que ele está. Uma representação de Gênesis 10, Babilônia negativa e a Babilônia do fim dos tempos. E um dos impérios que está relacionado à Babilônia, né, os 5 impérios, né, que já foram, tem a ver com esse império babilônico. E o que Deus vai fazer com esse rapaz na Babilônia, para mim, tem a ver com o que nós precisamos fazer hoje, enquanto igreja. Qual é o contexto de Daniel? Daniel, ele é chamado para ir para a Babilônia, que chamou só os sábios, os jovens, que tinham alguma capacidade de oferecer, né, o seu trabalho, a sua mentalidade, o seu conhecimento para o reino babilônico. Então, Daniel vai lá como adolescente, e ele é alguém que é muito inteligente. Ele foi recrutado pela capacidade intelectual que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha, pela habilidade que ele tinha, pelo talento que ele tinha. Então, esse foi o objetivo pelo qual ele foi chamado. Então, a nação escolhida por Deus em Gênesis 12, que é a nação de Israel, estava sendo levada cativa para essa Babilônia. Então, pensa, Jerusalém da terra é um exemplo, um protótipo, sabe, da nova Jerusalém celestial. E a Babilônia ali, que o rei Nabucodonosor estava liderando, é um protótipo da Babilônia do fim dos tempos. E aí Deus simplesmente pega o povo dele, que ele colocou para resolver um problema em Gênesis 10 e 11, e bota esse povo para ficar escravo nessa Babilônia. Vocês conseguem entender isso? O povo assim, não estou entendendo nada. Deus começa uma história com a nação de Israel, e agora a nação de Israel está sendo escravizada por Nabucodonosor, e foi palavra de Deus para a gente estar nesse lugar. Qual foi a ordem de Deus para o povo escolhido? Qual foi a ordem de Deus? Vamos ler Jeremias. Jeremias foi ali contemporâneo de Daniel. Daniel lia Jeremias. Perceba, Daniel era um administrador, governador, orava 3 vezes ao dia, estava o tempo todo focado na palavra e pensando sobre o tempo do fim. Esse era o foco de Daniel. E ele é levado cativo para esse lugar. E Jeremias, capítulo 29, mas só para contextualizar você, tinha outro profeta chamado Ananias. Ele é um falso profeta. Ele falava assim, ó povo de Israel, vocês foram levados cativos para a Babilônia, vocês vão passar no máximo 2 anos lá, mas Deus vai tirar vocês de lá e tal. E Deus falando para Jeremias, não vai ser 2 anos não. Então parecia mais bíblico a profecia de Ananias. Vocês vão passar apenas 2 anos, por quê? Porque o povo da aliança não pode ser 70 anos,
Deus não vai fazer isso com o povo dele. E aí, o que acontece? Capítulo 29, a partir do versículo 4. Olha o que Deus fala para o profeta Jeremias, para o profeta Jeremias falar para o povo de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, estabeleçam-se nelas. Isso onde? Na Babilônia. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Gente, você vai plantar uma árvore e vai esperar essa árvore crescer, ter fruto, vai demorar ou vai ser rápido? Vai demorar. Essa profecia de Jeremias não é de Deus, não, gente. Não. O povo, Ananias estava mais certo. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Uau! Deus está mandando levar paz e prosperidade para a Babilônia. Não, isso aí não. Aí não é a voz de Deus. Gente, dá uma crise em você? Primeira vez que eu li isso aqui, bateu uma crise em mim. Eu falei, não, para tudo. Deus está falando para fazer isso em Babilônia? Sim, leve paz e prosperidade. Não, isso é o sistema Babilônia, rapaz. Como é que eu vou levar paz e prosperidade? Trabalhe pela paz e prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não, mas não é de Deus. Mas Deus resolveu levar prosperidade para o seu povo através da cidade que eles estavam inseridos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não dê ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. A gente quer ouvir o quê, gente? Toca fogo aqui em Canoas e Jesus vai voltar. A gente quer isso. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e o restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Essa foi a mensagem de Deus para um povo que estava vivendo entre duas Babilônias, a do tempo do fim e a de Gênesis 10. Ele poderia ter crise? Não pode. Porque Gênesis 10, 11 o problema começou em Babilônia, vai terminar em Babilônia. E o povo de Israel, eu sou filho de Abraão, não vou viver aqui? Não pode ser o Senhor. E o Senhor está dizendo assim, não, é esse o lugar mesmo. Então, Daniel 1, o que a gente vê em Daniel 1? Vai narrar a educação de Daniel. Daniel é convocado para fazer parte da educação babilônica. Então, como eles vão fazer isso? Eles querem mudar o nome de Daniel. Eles mudaram o nome de Daniel para Daniel perder a identidade. Daniel não perde a identidade em Babilônia. Mudaram o nome dele, mas a identidade dele não foi mudada. Ele sabia a identidade dele, a etnia dele. Não só ele, mas os amigos dele também tiveram a identidade mudada. Percebe? Babilônia tem o objetivo de tentar mudar a nossa identidade. Mas Daniel não mudou a identidade dele, mesmo estando na Babilônia. Só quero falar Gênesis. Daniel 2. Falei tanto de Gênesis hoje que eu estou... Daniel 2 conta sobre o sonho de Nabucodonosor e a visão de Daniel sobre o controle de Deus sobre a história. Então, ele vai falar sobre vários reinos, inclusive o reino messiânico. Daniel recebe essa
visão de que vai ter o fim dos tempos, de que tem um reino messiânico, que ele estava na Babilônia, mas vai ter o reino de Yeshua, o milênio vai acontecer. Então, ele estava em Babilônia, mas com o olho dele voltado à Nova Jerusalém. Ele estava entre dois reinos, entre a Babilônia, Gênesis 10 e Apocalipse 19. Mas, ao mesmo tempo, ele estava entre dois reinos, porque a Babilônia aqui e a Nova Jerusalém. O tempo todo ele estava entre duas realidades. Então, ele recebeu essa visão. Daniel 3 vai narrar a tentativa de idolatria forçada aos amigos de Daniel. E a palavra foi: se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados na fornalha. Tudo bem, nós não vamos adorar outro Deus, é Deus que nós adoramos. Os amigos de Daniel não se dobraram. E de repente tem um quarto homem lá. O que esses homens viram? Esses homens viviam por uma realidade. Não me importa. Para eles é o seguinte: tudo bem, você pode matar o corpo, mas tem alguém que pode lançar o corpo e a alma no inferno. É a esse que eu estou temendo. Esses homens eram convictos. Nossa geração, nós precisamos de adolescentes e jovens que vão para a faculdade, mas não perdem a identidade. Eles vão viver ali como se fosse uma Babilônia, mas com a mente voltada à Nova Jerusalém. Chegou o momento dos não cristãos terem medo de enviarem os filhos dele para a faculdade, porque se chegar lá vai se converter, e não o contrário. Maior que vive em nós do que os que estão no mundo. Maior é Cristo em nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É esse tipo de evangelho que nós precisamos. Eu passei por isso. Eu sou de uma geração onde os mais velhos falam assim: rapaz, cuidado, fazer faculdade parece que era coisa do demônio. Eu passei por isso. E quantos não fizeram? Se desviaram. O problema não é a faculdade. O problema é que falta Daniel hoje. Falta Mesaque, Sadraque e Abednego. Faltam homens que não vão se dobrar, não vão se prostrar diante de ideologia coisa alguma. Então, Daniel, capítulo 4, ele vai ter a possibilidade de ser, conivente com o orgulho de Nabucodonosor. Daniel não mede esforço, ele fala a verdade para Nabucodonosor. Ele vai falar que Nabucodonosor estava assim, envaidecendo, se orgulhando, ele dá nome às coisas. Daniel não tem negócio de amiguinho com político, não vai fazer, o negócio dele é assim, a verdade, é isso aqui, acabou. Ele não estava preocupado com a reputação dele, o que ia acontecer. Ele tinha um propósito: eu preciso representar um outro reino. Capítulo 5 de Daniel. A riqueza material e a negligência de Belsazar. O mundo tenta ludibriar com os prazeres da vida, mas ele, ao mesmo tempo, está focado no eterno. Daniel sempre está focado no eterno. No capítulo 6, o Império Medo-Persa, domina o Império Babilônico, e aí é dividido em vários comandantes. E o que vai acontecer? Daniel, ele vai dividir em 120 governantes, e dos 120 tem 3 presidentes. Daniel é um dos. Daniel, nós chamamos como profeta, foi um governador administrador na sua época. Você conhece ele como profeta, mas a geração dele é apenas um administrador. A Bíblia chama de profeta, mas na época, profeta é coisa alguma. Depois que ele viveu aquilo, tudo ele registrou, e aí se tornou profeta Daniel. Entende? Nós precisamos de empreendedores que serão profetas. Nós precisamos de pessoas envolvidas na sociedade que têm o seu dom, o seu ministério, mas têm o seu papel na sociedade. Foi naquele lugar que Daniel, como presidente, e ele tinha uma graça, que ele sobressaía dos outros. Daniel era o número 2 do rei. Depois do rei só tinha ele, melhor dizendo. E Daniel, que lendo a palavra, descobriu que 70 semanas haviam sido cumpridas. Ele estava ali em Babilônia, mas ele estava conectado, lendo nos livros de Jeremias, e viu que o tempo havia sido cumprido. E ele foi o quê? Ele foi orar ao Senhor. Porque ele estava esperando, ele estava ali, mas estava pensando. E ele vai dizer assim, ele vai se arrepender pelo pecado
do povo, não só dele. Então, Daniel tinha esse entendimento, ele tinha um espírito excelente, ele foi acusado de injustiça, não tinha corrupção, não tinha negligência, não acharam nada assim de errado na vida de Daniel, acharam uma coisa, o pecado dele, ele estava orando. O erro dele foi orar 3 vezes, e orava olhando para Jerusalém. Ele não estava, jamais ele esqueceu disso. Você consegue entender o quanto que ele se envolveu com a cultura, mas o coração dele não foi corrompido. Ele, de fato, era um peregrino. Ele vivia, sabe, um contato com a cultura, mas ele não se deixou levar. Então, Daniel ele é condenado porque colocou-se uma lei lá, os inimigos dele queriam pegar Daniel algum erro. Só que ele tinha um espírito excelente, ele era muito bom no que fazia, ele era muito justo, e não achou nada. Vamos fazer um trato. Ninguém pode adorar outro rei. Ninguém pode orar outro rei. Sabia que Daniel fazia isso. E encontraram Daniel fazendo isso. E Daniel é lançado na cova dos leões. E para ele tudo bem. E ele foi. A gente lê a história assim, a gente acha tão bonitinho, mas a gente não sabe o que é isso, não. Por tão pouco a gente nega a fé, irmãos. Daniel não abriu mão disso. Então ele estava na Babilônia, mas o pensamento dele voltava para Nova Jerusalém. E aí é o mesmo convite para nós. Vai acontecer, como fala em Apocalipse capítulo 20, que os santos vão viver 1000 anos com Cristo. Nosso coração precisa estar nesse lugar. Eu estou em Babilônia, mas eu estou levando paz e prosperidade para essa cidade. Mas eu estou de olho, não é nisso. E o que nós estamos vendo aqui? O que aconteceu com Daniel não há nada de errado de uma canoa estar na lagoa, como diz Heber Júnior. O problema é quando a lagoa entra na canoa. Não tem problema de estarmos no mundo. O problema é quando o mundo entra na gente. E aí tem uma realidade que desde Gênesis 3,15, nós estamos passando por um tempo de batalha, irmãos. Toda cidade tem principado, tem potestade. Se a igreja não influencia a cultura influencia a igreja. Não tem um campo neutro. Paulo estava lutando lá em Corinto, por quê? Porque a cultura, existia uma acrópole, né, uma cidade alta, onde existia o culto, né, às divindades, e tinha toda a orgia, tudo aquilo acontecendo lá em Corinto, e a igreja estava naquela mesma realidade. Tinha um irmão lá em Corinto que estava tendo relação sexual com a madrasta. Então, a cultura da cidade influenciou a igreja lá em Corinto. Paulo chega lá em Atenas e fica olhando assim, meu Deus do céu, o povo se alimenta daqui da novidade do dia. Acho que amanhã vou pregar contra essa questão do conhecimento como fim em si mesmo. E eu fico pensando assim, quanto da cultura grega nos influenciou? Quanto que nós sabemos do céu nos influenciou? Agostinho, um cara muito importante na história da igreja, mas ele foi filósofo. E ele tinha um conhecimento platônico das coisas, ele pegou muito da filosofia e impôs sobre a teologia. Então, o que nós temos hoje de teologia está misturado com filosofia. Tem uma imposição filosófica sobre teológica. E nós abraçamos isso. Muita gente aí deixado para trás como se fosse a verdade. Mas um escapismo, e a gente tem isso como verdade. E o que eu estou chamando vocês nós não podemos deixar que a cultura influencie a nossa vida de igreja. A igreja precisa influenciar a cultura. Amém. Entende a necessidade de estar em Babilônia? De influenciar a Babilônia? Se eles não influenciassem a cultura, se eles não tivessem uma ideia de atacar algo ativo, no passivo você vai ser contaminado. Então, quando ele está orando, o anjo vem e fala que o principado da Pérsia lutou para que a resposta à oração não viesse. Então, tem principado atuando nas cidades. Então, o engajamento com a cidade
é uma oportunidade de a gente fazer negócio da maneira dos valores cristãos. Se você não colocar os valores cristãos na sua cidade, a sua cidade vai influenciar com os valores não cristãos dela. E aí você vai ser moldado por essa cultura. Você vai ser engolido por essa cultura. Então você precisa, já mostrei por vários motivos, mas o que eu estou apresentando agora existe uma questão muito simples. Ou você ataca, ou você vai ficar o tempo todo se defendendo. Ou a igreja procura o seu lugar na sociedade, ou a sociedade vai empurrar a igreja para algum lugar. E eu acho que vocês não querem fazer isso. Como eu tenho pensado de maneira prática, como eu tenho tentado aplicar isso na minha cidade. Então, gente, quer aprender sobre isso? Tem que ler Tim Keller. E quando você lê Tim Keller, você vai ler de novo e ler de novo, porque você precisa de muito tempo para tirar essa mentalidade errada que você adquiriu durante anos. Se tem alguém que está nessa luta, sou eu. Então, eu creio, eu faço, mas, ao mesmo tempo, assim, que loucura é essa que eu estou fazendo? Mas é uma loucura boa. O Evangelho é essa loucura, né? Então, como funciona na prática? Quando eu estava estudando sobre isso, há muitos anos atrás, que eu entendi que eu precisava levar paz e prosperidade para a minha cidade, eu levei isso ao pé da letra. E eu comecei a orar e me colocar à disposição. Eu quero palestrar na minha cidade. Eu quero levar paz e prosperidade. Eu quero que os negócios funcionem aqui, mas tem que funcionar da maneira correta. Então, eu me ofereci para o CIE, para o IEL, o SESI, comecei a palestrar nesses lugares, porque eu precisava influenciar a minha cultura. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu estava obedecendo a Deus. Então, à medida que você, literalmente, abençoa a cidade, a prosperidade chega para a sua vida de igreja, tem a ver com aquilo que você levou para a cidade. O desenvolvimento que você gera ali naquela cidade é o mesmo desenvolvimento que a sua família e os irmãos também vão desfrutar disso. Deus resolveu suprir a comunidade que você está inserido por meio de coisas tão simples como eu falei. O irmão que está, ou irmão ou não irmão, que tem uma padaria, que faz o pão, que você precisa acordar pela manhã, move a economia, e você se relaciona, e você prega o evangelho, e você vive, e você sente a dor. Então, quando eu estava palestrando lá nesse lugar, vocês acham que eu ia palestrar sobre temas cristãos? Mente de campeão. Nada de mente de campeão, eu ia falar sobre o evangelho de maneira diferente. Um grupo de jovens, adolescentes, e quando eu olhei aquele grupo, gente, eu tive uma compaixão, falei, minha cidade tem jovens que estão perdidos. Gente com alquimia no ouvido, pensando no celular, eu falei assim, gente, mais de 100 pessoas aqui, esses jovens estão em outro mundo. E eu falei assim, o que vem no meu coração? A igreja precisa sair das quatro paredes, precisa pregar para esses jovens. Eu tenho dificuldade de encontrar funcionários na minha empresa, porque nós vivemos uma geração onde as pessoas não sabem mais o que é trabalhar, elas sabem o que é ter emprego. E a pergunta é, o que os cristãos estão fazendo que não estão envolvidos nessa área? Perceba, eu estou numa luta de tentar encontrar um gestor para a minha empresa, porque é difícil encontrar. Então, eu estou sendo impedido de ter paz, de viajar, porque, ao mesmo tempo, eu não preparei pessoas para esse lugar. Então, eu comecei a trabalhar para levar essa prosperidade para a minha cidade. Algo muito ordinário, comum, está me atrapalhando de ter uma vida muito mais tranquila. Eu estou vivendo a vida, mesmo que eu trabalhe menos, mas eu não consigo me desligar totalmente, porque ainda sou o gestor da empresa. E onde estão os cristãos? Quantos cristãos estão em Feira de Santana? Alguma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo? A cultura influenciou as igrejas. São funcionários como os outros. Chegam atrasados como todo mundo. Pede para sair mais cedo porque vai para o culto, acha que é muito mais importante. Todo dia ele vai para o culto. E o outro cara lá, que vai para o terreiro, eu não vou liberar também, não? Entende? Eles acham que é mais cristão ir para o culto e não entregar o serviço no horário. Então, a falta de uma cosmovisão cristã está atrapalhando o desenvolvimento de uma cidade. Cadê o Daniel de Feira de Santana? Ah, irmãos, sério isso?
E eu tenho tentado desenvolver isso, formar líderes. Inclusive, tenho tentado formar jovens na igreja para assumir a gestão da minha empresa. Para mim é ótimo, valor cristão. Mas, beleza, é honesto, mas não sabe administrar, não adianta. Não é só honestidade, irmãos. Precisa saber sobre cálculo matemático, planilha, vida ordinária. Não é só valor cristão. Tem que saber como vender, como liderar pessoas. Então, são esses desafios que eu tenho olhado assim, tem algum problema acontecendo na minha cidade. E o que a gente decidiu? Nós temos uma sala de oração, uma escola de teologia, um cowork e uma sala de podcast, tudo junto, que o objetivo é o mesmo. Nós temos orado por justiça na nossa cidade. Nós temos orado para que o comércio de Feira de Santana melhore o atendimento, que os cristãos sejam notados por um atendimento diferenciado, um sorriso que não é uma técnica que aprendeu no curso coach, não, mas é porque há uma alegria, porque estão fazendo para o Senhor. Portanto, eu não consigo parar de comprar nessa empresa, porque as pessoas aqui são alegres, porque o líder lidera como Jesus, e as pessoas estão trabalhando para a recompensa eterna, então a cidade vai ser impactada por isso. Isso tem a ver com fé e trabalho. Mas só botar a Bíblia debaixo do braço e pregar o evangelho para o colega, é só isso. E cadê os valores? Cadê os sinais? Então, Daniel é esse exemplo para a gente, gente. É um exemplo para a nossa geração. Nós precisamos não embarcar nessa mesma direção que o mundo está indo. Então, vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Então, aqui a prefeitura da minha cidade e aqui é a igreja da minha cidade. Nas duas avenidas, no cruzamento das duas avenidas principais lá, tem o centro administrativo e o centro religioso. O nome da minha cidade é Feira de Santana. O nome Feira vem do comércio. Nós somos o maior entrocamento rodoviário do Norte e Nordeste. Então, a cidade surgiu por causa do comércio, por isso esse nome Feira. E Santana é a padroeira da cidade. Fé e trabalho. A minha cidade surgiu por causa de fé e trabalho, religião. Então, eu preciso redimir, não a padroeira, mas Cristo precisa ser a referência. Então, Tim Keller fazia isso, ele fazia a leitura da cidade onde estava inserido para saber como que o evangelho vai responder. Então, a minha cidade respira religião e trabalho, gente. Nós somos o entrocamento rodoviário que atende as cidades circunvizinhas, nós somos a região metropolitana do interior. Paulo, quando ia pregar o evangelho, ele teve uma visão que deveria ir para Macedônia, mas a cidade que ele escolheu foi os maiores centros comerciais, foi o lugar onde ele pregou o evangelho. Por quê? Porque o evangelho flui do centro para o interior. Se você muda a mentalidade do centro, das capitais, é de lá que flui o negócio, é de lá que flui o evangelho. Paulo pregava nos grandes centros, por quê? Porque as pessoas ouviam o evangelho, as pessoas iam para o grande centro fazer compra, ouviam o evangelho e voltavam para suas cidades com o quê? Com o evangelho ia pregar para outros. Paulo não teve uma separação entre cidade e o evangelho, ele tinha uma estratégia. Eu preciso ir para os grandes centros. Nós não podemos ter um pensamento indiferente às cidades, como se ali não presta. Feira de Santana é a minha Babilônia. É lá onde eu quero ser um Daniel para a minha geração. E eu sei que nem tudo que eu quero vai acontecer nessa era. Mas ter esse sinal de governante e profeta. Alguém que vai orar lá dia e noite. Senhor, diminui a violência na minha cidade. Senhor, faz com que os comerciantes prosperem nessa cidade. Que haja comércios legais e justos aqui. Porque quanto mais comércio justo estiver, menos atuação de principais e potestades da minha cidade. Senhor, diminui a quantidade de comércio, de quê? De motel na minha cidade, está crescendo assustadoramente. O que é que tem em região onde tem muitos motéis? Espíritos principados atuando. Isso traz o quê? Então eu quero que esse comércio... Está gravando? Chega à falência. Entende? Nós estamos orando para que coisas aconteçam. Então, você olha o jornal, vê os índices da sua cidade, como que a igreja pode atuar no sentido inverso. Quanto tempo eu fui indiferente à minha cidade? Eu já desprezei o Nordeste. Hoje não, hoje eu amo a minha região e estou tentando fazer, escola de missões para que o evangelho chegue nos lugares mais distantes, no sertão, lugar onde ninguém quer. Eu amo meu Nordeste hoje, mas já fui indiferente, tanto faz.
Você acha que sempre tem alguma coisa boa de um lugar distante. Tem coisa boa lá no Nordeste. Tem coisa boa em Canoas. Valorize a sua cidade. Não precisa cobiçar o do outro, mas tem algo para você. Você precisa saber o que você vai fazer. Por quê? Porque Deus quer atuar aqui, em Canoas. Então, gente, então essa leitura que eu faço da cidade. Pode passar Então, aí eu falei, né, que eu palestrei para os jovens e comecei a ser um mentor voluntário na área de empreendedorismo também, nessa empresa aí, Aliança Empreendedora. Então, eu comecei a levar a sério para que a minha mentalidade fosse mudada através da prática também. Você lê e pratica, e eu vou te falar. Eu sinto que alguma coisa está acontecendo na minha mente. Estou começando a pensar que o que Tim Keller fez não é loucura, é verdade. E é tão verdade que o cara está marcado na história. É tão verdade que ele saiu de 0 para 1000 pessoas em pouco tempo. É tão verdade que ele lia os jornais para saber como estava a cultura, né, da cidade onde ele estava inserido, e ele pregava o evangelho a partir dessa contextualização. Gente, que maravilha! Ele não desprezou. Ele, como eu falei na primeira aula, ele tinha um núcleo na igreja para tratar sobre fé e trabalho. E irmãos discutiam sobre esse assunto, porque nós temos perguntas. Essas perguntas que você tem, eu tenho perguntas sobre a minha profissão, que nós não temos respostas simples. Como um publicitário pode honrar Deus no seu trabalho? Como advogado, como administrador? Tenho perguntas, nós precisamos sentar juntos e falar nossas dores. Tem essa área aqui que eu não consegui redimir. Eu tenho um pecado, porque a cultura está me influenciando. Eu tenho medo de ficar pobre se eu tirar isso. Quantas perguntas eu tenho? Eu converso com meus amigos. Cara, tem um negócio que é difícil. Véio. Como é que tu consegue isso? Estamos na luta. Por quê? Porque é mais fácil a gente fazer aquilo que é muito mais rentável financeiramente. E nessa de a gente se juntar, a gente vai ver os nossos pecados, nós vamos ver nossas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar uma solução, que tem um povo nessa cidade que age diferente. Nós seremos os puritanos da nossa geração. Vamos fazer para a glória de Deus. Pode passar, por favor? Então, tem a Escola de Teologia, que a gente começou ano passado, Escola de Teologia e Fé e Trabalho. A razão social é essa. Eu estou ensinando para mim mesmo que esse negócio tem que acontecer. Então, a gente fez no centro da cidade, no comércio, tem matérias de teologia e trabalho. E, como eu falei, né, a gente está ali no centro comercial. E o que a gente quer? A gente quer abrir sala de oração no horário de almoço. Imagina um funcionário estressado durante o dia, amanhã, chega ali, vou receber na presença de Deus para atender melhor os funcionários, os clientes à tarde. É isso. Um escape. É aula sobre fé e trabalho durante o horário de almoço. É sala de oração para voltar e viver sua vida ordinária. Imagina um cara cheio da presença de Deus atendendo uma cliente. Tem uma felicidade aí, tem um negócio aí diferente. É isso, gente. A gente só quer a presença de Deus para ficar só curtindo. Curta para levar para os outros. Então, nós queremos e temos orado para levantar turnos, horário de almoço, no centro da cidade. Vamos trabalhar a acústica, que nós queremos isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo os trabalhos à noite. Por quê? Porque uma cidade comercial, e uma cidade grande, como Feira, as pessoas não voltam para almoçar em casa. E se tudo que a igreja fizer for à noite, a gente vai tirar os pais, as mães do convívio familiar. Então, a gente está fazendo esse lugar de expressão na cidade, no centro, para que o horário de almoço, as reuniões de orações aconteçam no horário de meio-dia, para livrar a noite, para que as pessoas tenham contato com suas famílias. Porque a igreja pode ser a instituição que mais atrapalha aquilo que ela acredita que é a família. Para encher todos os horários à noite, o cara vai ter contato com a esposa que horas? Vai ter que conversar com os filhos que hora? Então, a gente precisa entender a dinâmica da cidade e ir na contramão dela para cultivar os valores cristãos. Então, são perguntas que nós estamos fazendo, estamos tentando responder. Gente, estou falando aqui, parece uma coisa muito bonita, mas é difícil demais. É difícil. Mudar uma cultura, uma mentalidade, não é fácil. E aí são algumas fotos lá. O cowork, aí, pode passar. A sala de aula, a linha do tempo, a livraria. Por aí vai. Então, isso é um resumo do que a gente tem feito lá. E agora eu queria orar por vocês.
eu sinto que é muita palavra, muita coisa, muito assunto. Eu tentei mesmo, assim, agora, principalmente no final, mais que pregar para que entrasse no coração de vocês. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Queria que vocês pensassem que Deus falou para Daniel que algumas visões que ele recebeu sobre escatologia, ele falou: sela, Daniel, vão aparecer sábios no fim dos tempos, e eles entenderão. Deus vai levantar os mascalinos dos últimos dias. Hebreus 11:33 fala que, pela fé, eles fecharam boca de leões. Jesus, ele é o verdadeiro Daniel, irmãos. Ele é o leão da tribo de Judá que morreu para que eu e você não fôssemos devorados pelo leão que ruge em nosso derredor. Nós somos lançados diariamente nessa cova, nesse mundo, mas Daniel não fez isso por si mesmo, foi através de Cristo. Então, Cristo é o verdadeiro Daniel. Daniel é um tipo de Cristo. Se Daniel desceu a cova sem ter que morrer, a descida de Cristo foi para a morte e sepultamento. Ele desceu no lugar mais profundo da terra para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele é nosso substituto. Ele viveu a história de Daniel, só que morrendo de fato. Deus nos protege do inimigo, porque é Cristo quem padece em nosso lugar. Assim como a pedra que foi posta ali na boca da cova dos leões, estava selada, mas não pôde evitar o livramento de Deus na vida de Daniel. A pedra do túmulo de Cristo não pôde contê-lo. Ele ressuscitou para que nós vivêssemos aqui, nessa cidade, eu na minha cidade, o que Daniel viveu na geração dele. Jesus também desceu a cova e subiu com vida, para que nós pudéssemos, nessa ressurreição, experimentar aqui, no tempo e no espaço, um aspecto da eternidade que pode ser vivido hoje. Tem um já para ser vivido. Então, eu quero orar juntamente com você e saber que, além de tudo isso que Cristo fez, como essa obra expiatória, Ele é nosso intercessor. Ele está ao lado do Pai intercedendo por nós. E a intercessão dele não é qualquer intercessão. É o Filho de Deus pedindo por mim e por você. Olha lá para Heber, olha lá para Lucas, para o Gécio. Senhor, olha para Enéas. Está intercedendo para que continuemos essa vida de Daniel. E assim como Daniel intercedia pelos planos de Deus, Jesus tem intercedido por nós para que nós possamos viver esse plano de Deus. Eu quero orar por você, que você se sente chamado para se engajar mais na cultura, mas tem medo. Se você já foi contaminado, eu quero orar por você para que o Senhor libere graça, autoridade, sabe, criatividade para você empreender e mudar a cultura do lugar onde você está inserido. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero, de fato, se você sente que foi chamado para empreender e desafiar a sua cultura com os valores e os sinais da era vindoura, eu quero te chamar aqui à frente. Quero orar por você. Assim como Deus liberou uma graça sobre Eliabe e Bezalel, para fazer o tabernáculo, eles não sabiam. E o Senhor liberou uma graça, uma criatividade sobre eles, para que eles pudessem fazer aquilo que o Senhor havia dado para Moisés. Deus pode liberar uma graça sobre você, uma criatividade sobre você, uma coragem sobre você, de tomar uma direção contrária e ir a favor dos princípios dele, para que a sua cidade seja impactada com isso. Nós queremos orar por você.